Boa tarde, tudo bem? Estou chegando aqui agora ao 12h10, 2 minutinhos atrasadas para começar a nossa live. E hoje o assunto promete, hein? Nós que somos adultas, somos mães, temos muito que conversar sobre isso. Olá, Danda, bem-vinda. Tudo bem? Vou aqui convidar algumas pessoas. Enquanto a gente não começa, vamos iniciando aqui a nossa live. Esperando aí a galera entrar. Se não entrar, não tem problema. A gente depois faz o envio da gravação. Eu me chamo Silvana Cerqueira, eu sou analista corporal e através da análise que eu faço do corpo, eu consigo identificar como a mente das pessoas funcionam. E a partir daí eu consigo ajudar a pessoa a resolver problemas existenciais, problemas emocionais que têm atrapalhado a sua vida de acordo com o traço do seu corpo. Family, Jane Ellen Santos, Lídia, olá meninas, sejam muito bem-vindas. Se vocês são mães, esse assunto vai ajudar bastante cada uma de vocês. E se você não é mãe, você vai poder compartilhar com a sua mãe, ou se a sua irmã for mãe, ou alguma amiga, né? E você vai aprender para que quando você for mãe, você possa lidar com os seus filhos de uma forma bem saudável. Ok? Olá, Lídia. Então, meninas, bem-vindas. Eu acho que aqui, por enquanto, só tem meninas. E isso é muito bom, porque o papo fica muito aberto, né? Fica muito leve, porque mulheres, a gente tem um universo muito mágico, né? Muito incrível. Nós geramos vida, nós proporcionamos a existência a um ser humano. Isso é incrível. Embora o homem venha e coloque a sementinha lá dentro, mas a gente é quem gera. E isso é motivo de muita satisfação. É um privilégio muito grande ser mãe, não é verdade? Tuta, Cristina, Lena, Lídia, Eliara. Então vamos lá, meninas. Vamos começar. Alguém aqui é mãe? Dá um oi pra mim assim, eu. Marielle. Bem-vinda, Marielle. Vocês conseguem escrever? Isso, Marielle é mamãe. Muito bem, Marielle. Marielle, a gente está falando hoje sobre o relacionamento dos pais com os seus filhos e o quanto o relacionamento abusivo, um relacionamento doentio, um relacionamento pesado traz prejuízo tanto para os pais quanto para os filhos. E é exatamente isso que a gente vai resolver aqui hoje, né? Então, primeiro eu vou alinhar o que é adulto e o que é criança. Bom, é muito fácil, né? Criança não come sozinha, criança não toma banho sozinha, criança não trabalha fora e faz dinheiro e tem emprego e paga suas contas, criança não gera filhos, criança não lava louça, criança é criança. Precisamos entender que quando a criança faz todas essas coisas precocemente, ela está sendo violada, ela está sendo
rechaçada na sua infância. E isso vai levar problemas para a vida adulta. Às vezes tem um adulto lá todo sem noção, todo cheio de problemas e ninguém sabe explicar. Mas eu sei que se você não sabe como foi a criança daquele adulto, você não pode julgar aquele adulto. Porque às vezes ele é apenas uma criança ferida, sofrendo e gritando dentro de um corpo, de um adulto. Mas aquela criança está cheia de traumas, cheia de violência, cheia de problemas e que ainda não foram resolvidos. Alguém aqui já passou por isso? Olá, Josué! Bem-vindo! Tem homens aqui, gente, na sala, que bom! Cícera, a coach Tatiana Leite, Maria Rosa, Edna. Então, quantos de nós somos adultos que temos dentro de nós uma criança ferida, uma criança traumatizada, uma criança infeliz, gritando dentro de nós e ditando as regras? Porque essa adulta está sofrendo determinadas situações porque essa criança está dentro dela. E aí ela não avança, ela está bloqueada. Então ela não se permite ser amada, ela não se permite fazer alguma coisa, ela não se permite se lançar na vida, porque traumas da infância têm impedido essa adulta de avançar. E quando ela tiver os seus filhos, infelizmente, ela vai reproduzir todas essas emoções negativas, todas essas sensações e lembranças e sentimentos ruins do passado, que estão registrados nesse adulto, ele simplesmente vai reproduzir. Então você vê aí pais gritando com os seus filhos, pais castigando os seus filhos. Foram pessoas que na sua infância receberam tudo isso. E aí ele só vai dar o que ele tem. Se ele não tem amor para dar, ele não vai dar amor. Se ele não tem carinho e respeito para dar para uma criança, ele não vai dar. Entendeu? Coach Cecília Cruz, obrigada pela sua presença. Nós estamos falando hoje de pais doentes que não protegem os seus filhos. Por quê? Porque todo doente precisa de tratamento. Todo doente precisa de cura. Todo doente precisa de ajuda. Então, se esse pai, se essa mãe está doente, certamente essa doença vai contaminar alguém. Ele vai transferir essa doença. Então, tudo aquilo que fez esse pai, essa mãe, esse homem, essa mulher a adoecer na infância, vai acompanhá-lo ao longo da sua vida. Entendeu? E vamos falar sobre o que é papel de pai, o que é papel de filho. O filho já está dizendo, ele é filho, ele foi gerado. Ele nasceu de uma relação. Então, a posição dele precisa sempre ser a de filho. Um dos problemas que acontece na relação do casal é o casal permitir que o filho interfira na sua relação com a sua esposa. Então, tá ali o pai, tá ali a mãe, e o filho vem como conselheiro, vem como advogado, vem como juiz, vem como psicólogo. O filho é filho. Ele tem que deixar os problemas dos seus pais com os seus pais. Ele tem que sempre se posicionar como filho, porque o filho não tem que interferir na relação dos pais. O pai tem o seu papel, a sua obrigação de cuidar dos seus filhos. E os filhos têm que receber todo o cuidado, toda a atenção, todo o carinho, todo o amor do pai. E obedecer, fazer aquilo que cabe a ele enquanto filho fazer. Quer estudar, quer se preparar, quer ajudar nas tarefas da casa, né? Fazer alguma coisa que vai cooperar com a família. Mas os filhos,
eles precisam se posicionar como filhos. O filho, ele não tem que estar se envolvendo nas questões de adulto, nas questões dos pais, porque isso vai fazer com que haja uma dissensão. Vai haver ali uma separação interior entre o pai e a mãe. Por quê? Se o filho acha que o pai está errado, ele vai contra o pai e vai a favor da mãe. E se o filho acha que a mãe está correta, ele vai a favor da mãe e vai desagradar o pai, vai contra o pai. E aí vai gerar aquele conflito, porque o filho não está se posicionando como filho, e sim interferindo na relação do pai e da mãe, interferindo na relação do casal. Então percebam o quanto isso é nocivo, o quanto isso é agressivo, o quanto isso é prejudicial para a família. Olá, Mônica, olá, Neia, muito obrigada, um prazer que vocês estejam aqui. Hoje eu estou falando sobre a relação doentia dos pais para com os seus filhos. Então, pais doentes não cuidam dos seus filhos. Os pais doentes não protegem os seus filhos. Por quê? Porque ele está doente, ele está precisando de tratamento, ele está precisando de ajuda. Então, ele não cuida bem dos seus filhos. E hoje nós podemos perceber que a sociedade está aí doente, a sociedade está aí toda distorcida. A cada dia mais a população carcerária aumenta, cresce a cada dia mais e mais o número de jovens delinquentes. Por quê? Porque os pais não estão cuidando corretamente como deveriam dos seus filhos. E eles estão aí largados à sorte. E aí os filhos vão para o mundo, vão para a rua fazer o que não deve. E aí, quando já é de maior, a polícia vai e prende. E quando é de menor, também é presa, né? Fica lá na casa de custódia, fica lá apreendido para ter a disciplina de não prejudicar a sociedade. Então, ele tem a limitação da sua liberdade. E não tem coisa pior do que alguém ser privado de viver uma vida livre, né? Do direito de ir e vir. Por quê? Porque teve uma criação agressiva, teve uma criação difícil, e quando cresceu, simplesmente reproduziu tudo isso, o que recebeu. Então não tem nada mais pior do que isso, né? Do que sofrer as consequências daquilo que ele inconscientemente teve como uma forma de viver. Então isso é muito ruim. Olá, Irecê Barbosa, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu não sei se Irecê é feminino ou masculino, mas fique à vontade. Hoje estamos falando sobre a questão de pais doentes não protegem os seus filhos, porque pais doentes, eles simplesmente reproduzem tudo aquilo de ruim que ele recebeu ao longo da sua vida. E daí ele vai criar os seus filhos de uma forma também doentia, de uma forma nociva, de uma forma agressiva, de uma forma doentia. E quais são os principais dores, os principais sofrimentos que envolvem a questão do indivíduo ficar doente? É o sentimento de rejeição. É um dos sentimentos que nos faz fechar num casulo para que a gente não venha se abrir para ninguém. Porque por nós nos sentirmos rejeitados, nós evitamos ter convívio com as pessoas. Então a gente rejeita as pessoas antes de sermos rejeitadas. Outro sentimento é o sentimento de abandono, é a sensação, é a emoção, é aquele sentimento de estar sendo abandonado. Então eu busco muita atenção, eu busco muita presença, muita companhia das pessoas, e por elas não
não corresponderem às minhas necessidades, então eu prefiro também abandonar do que me sentir abandonada. Outra questão é a questão da manipulação. Imagina uma criança que foi manipulada, foi usada, foi prejudicada por estar sendo um bibelô, uma exposição, alguma coisa que estava assim sendo exposta, né, sendo manipulada, sendo usada para um benefício próprio. Então imagine esse adulto, ele cresceu com esse registro. Então quando ele crescer, ele certamente vai reproduzir esse sentimento de estar manipulando as pessoas. Um outro sentimento e emoção também muito agressivo, muito ruim, é o sentimento de humilhação. Imagine uma pessoa, imagine uma criança que está sendo humilhada. Imagine uma criança fez aos 3 anos e meio, 4 anos de idade, xixi na cama. Essa pessoa vai ser humilhada. Ela vai ser escarnecida porque simplesmente não teve controle durante a noite das suas funções. E ali, ela ao acordar, a sua mãe, o seu pai, ao vê-la toda urinada na cama, vem humilhando essa criança. Então ela registra essa informação no seu inconsciente e ao longo da vida ela vai se sentir humilhada. Ao longo da vida ela vai estar comunicando às pessoas ao seu redor que humilhar é bom, que ela gosta de ser humilhada. E aí ela só vai atrair pessoas que vêm humilhá-la, só vem atrair pessoas que venham deixá-la para trás, achando que ela é algo que não tem valor, é algo que não serve para nada, que é algo incapaz, porque ela o tempo todo foi humilhada. Então essa é uma das emoções também muito negativa. E uma das últimas emoções é a emoção de traição, de se sentir trocada, de se sentir também usada, deixada de lado e ser substituída, na verdade, né? Então essa é a sensação de estar sendo trocada, traída. Então essa emoção também é bastante nociva e traz bastante prejuízo, porque o indivíduo, quando adulto, ele vai agir se dividindo o tempo todo. E antes que alguém venha traí-lo, ele vai trair a pessoa. Trair no sentido de estar casada e de arrumar um outro parceiro, mas trair no sentido de, se eu em algum momento posso ser traída, posso ser trocada, então antes que isso aconteça, então eu vou me ocupar com uma outra pessoa, eu vou me ocupar com uma outra coisa, eu vou fazer um curso, eu vou me distrair, ou seja, eu vou ficar triangulando, eu vou ficar me dividindo para que eu não venha sofrer a dor da traição. Porque a dor da traição é algo muito ruim e que eu conheço desde a minha infância. E para que isso não se repita, então eu vou triangular, ou seja, eu vou me dividir. Eu vou, como que uma espécie, trocar aquilo por outro, que é para eu poder substituir e não ter a sensação de estar sendo trocada ou traída. E isso faz com que o adulto reproduza na criação dos seus filhos e faz com que os seus filhos também tenham a mesma sensação. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, você me chama no direct, deixa o seu WhatsApp, que eu envio para você o resumo dessa live, desse conteúdo, e você vai ter todas essas informações, porque você vai estar participando da minha lista e eu vou estar te enviando essas informações. Então, se esse é um assunto que te interessa, que faz sentido para você, você me chama no direct e deixa o
WhatsApp. Então é por isso que a gente tem o medo de errar na criação do filho. Por quê? Por não saber administrar essas emoções negativas, a gente age de uma forma doentia, de uma forma agressiva, reproduzindo isso nos nossos filhos. E de que forma? Às vezes a gente pressiona muito os nossos filhos, às vezes a gente cobra muito os nossos filhos e a gente sufoca ao ponto de a gente não permitir que eles vivam a vida deles. Então eu quero deixar aqui para vocês alguns passos para que vocês façam para ajudar a vocês nessa jornada, nessa caminhada de criar os seus filhos sem deixar sequelas de dor, de emoções negativas sobre eles, porque eles nasceram para ter uma vida livre. Então, durante um tempo, eles foram criados, eles foram educados, eles foram amados, eles foram ensinados. Agora, vai chegar o momento deles terem que bater asas e voar, deles precisar seguir para a vida deles. E a gente não vai poder mais controlá-los, porque eles têm todo o direito de viver a vida deles independente. Então, a gente precisa de 3 passos para poder fazer com que os nossos filhos se sintam bem, se sintam felizes e voem para a vida. O primeiro passo é perceber que ele tem um desejo para uma determinada carreira, para fazer uma determinada coisa, é você deixá-lo ir, não prendê-lo. Por quê? Às vezes nós, pais, idealizamos que os nossos filhos sejam um advogado, que os nossos filhos sejam um contábil, um médico, mas às vezes isso não é o que ele quer para ele, não é o que ele nasceu para ser. E eu não posso projetar os meus sonhos nos meus filhos. Então eu preciso fazer com que os meus filhos vivam a vida que eles precisam viver, porque é a vida deles. Eu tinha o controle sobre eles enquanto eles estavam no meu útero. No momento em que ele nasceu, eu precisei cuidar. Agora eles cresceram para viver a vida deles, então eu preciso permitir que eles vivam a vida deles. Então isso é um ponto. Dá liberdade aos seus filhos, entendendo que você deu uma boa educação, você fez um bom papel e agora é hora deles seguirem a vida deles, para que eles possam viver felizes e satisfeitos. Um outro ponto é você encorajar, é você empoderar, é você capacitar os seus filhos para que eles possam seguir a vida deles, seguir o caminho deles, seguir a jornada deles e fazer a história deles. Olá, Tami, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu estou dando aqui 3 passos para que os adultos, pais, venham trazer para os filhos condições desses filhos seguirem a sua vida, escreverem as suas histórias com saúde. Então, o primeiro passo é liberar os seus filhos, dar condições para eles poderem viver a vida deles, fazer as escolhas deles saudavelmente. E a outra é fazer com que eles sejam empoderados, encorajados de ir adiante, construindo a sua história, percorrendo o seu caminho, vivendo uma vida plena e feliz. E um outro passo é, sobretudo, abençoar os seus filhos. Você abençoa os seus filhos? Marie Racional. Então, Marie Racional, seja bem-vinda. Eu já estou concluindo essa live. E eu aqui dei 3 passos para que os pais não sejam pais doentes, não criem os seus filhos com problemas, mas que eles liberem os seus filhos para a vida com amor, com paz, com encorajamento e com saúde. Sobretudo,
empoderando esses filhos. Então você é pai, você que é mãe, faça aquela oração. Meu Deus, agora eu quero colocar o meu filho em suas mãos, porque eu sei que eu não tenho controle sobre eles. Eu sei que eu não posso estar em todo o tempo aonde eles estão. Mas nessa hora eu quero invocar o teu poder. Nessa hora eu quero invocar a tua autoridade. Nessa hora eu quero invocar a tua proteção sobre o meu filho A, o meu filho B, o meu filho C. Aí você fala para Deus o nome de cada filho. Embora Deus sabe quais são os seus filhos, mas você declara no universo. Eu peço agora proteção para o meu filho. Eu peço que você encoraje ele, que você ensine ele a viver num bom caminho, a não se misturar com pessoas que vão prejudicá-los, para que eles não venham retroceder, para que eles não venham voltar atrás, para que eles possam avançar, para que eles possam seguir, para que eles possam ir em frente e não desistir, que eles sejam empoderados, que eles sejam felizes, que eles encontrem oportunidades, que eles aproveitem todas as oportunidades, que eles sejam pessoas que respeitam as outras pessoas, que eles sejam pessoas que respeitem as leis, que eles sejam pessoas motivadas, que eles sejam pessoas inteligentes, que eles sejam pessoas capacitadas. Eu abençoo o meu filho para ter uma vida extraordinária. Eu abençoo o meu filho para ter uma vida incrível. Eu abençoo o meu filho para viver uma vida que ninguém vai ter uma vida tão melhor, tão boa quanto o meu filho. Porque eu, como mãe, eu como aquela que gerei o meu filho para ter uma vida incrível, eu abençoo nesta hora o meu filho para que ele possa acordar de manhã, ter proteção, ter paz, ter bênção, ter harmonia, ter oportunidades, e que ao dormir, ele venha dormir seguro e que venha agradecer por todo dia, por toda a vida que ele tem sido permitido ter. Então você, pai, você que é mãe, você não pode deixar de abençoar, de ministrar, de declarar, de profetizar as bênçãos sobre seu filho. Porque ninguém melhor do que você, pai e mãe, que gerou um filho, vai ensiná-lo, abençoá-lo, encorajá-lo naquilo que ele precisa fazer. Então você, Fernanda, Keila, Maria, Doces Finos, Tami, todas as pessoas que já passaram aqui pela live, depois venham assistir, ela vai ficar aí no meu stories, para você poder ouvir novamente, pegar todos esses ensinamentos e levar para a sua vida. E se você é um filho, se você é uma filha que não teve a bênção do seu pai, ou você não teve o pai que você desejou, ou você não teve a mãe que você desejou, eu te abençoo, eu te encorajo a viver uma vida extraordinária. Eu jogo fora, eu anulo toda palavra de derrota, toda palavra de humilhação, toda palavra de incapacidade que foi lançada sobre você, na autoridade agora do Deus vivo, do Deus Criador, seja anulada, e você agora receba coragem, receba a capacidade, receba o poder, receba a autoridade de seguir em frente, de fazer tudo aquilo que você nasceu para fazer. Não importa como foi o início da sua vida, importa o agora, como você está, como você quer ser, o que você planeja para o futuro. Isso é o que importa. Então, tudo aquilo que foi falado sobre você, joga fora, esquece, apaga o seu passado. O passado só serve para fazer de você uma pessoa melhor, para fazer de você uma pessoa incrível, para fazer de você uma pessoa extraordinária. Então siga em frente, não olhe para trás e alcance tudo aquilo que você nasceu para alcançar, porque você pode, você é capaz e eu acredito em você. Então, fica com o meu beijo, fica com o meu carinho, receba toda essa força, todo esse seu poder e brilhe na vida. Um grande abraço.